Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais uma correção das atividades à distância, né? O EAD número 25, Matemática, sétimo ano, professores Otávio e Adilson, né? Turma 701, 702, 703 e 704. Coloquei aqui para vocês uma sugestão de vídeo, né? Vivendo a matemática com a professora Ângela. E essa primeira forma de equação aqui de equação, né? Primeiramente, o que é uma equação? Uma igualdade entre uma incógnita e um número, né? Pode envolver operações entre incógnitas e entre números e vai montar uma equação. O importante é ter o sinal de igual. É x mais alguma coisa igual a outra coisa. Tá bom? Não tem problema. X, Y, a letra que você quiser. É como se você pegasse uma expressão algébrica e colocasse um sinal de igual nela e igualar a outra coisa qualquer. Tá? Nesse primeiro aqui, a gente usa o princípio aditivo. O princípio aditivo é o seguinte: tem um x sozinho, né? E uma coisa somando ou subtraindo esse x. E aí a gente tem que tentar eliminar isso. E para eliminar, a gente passa esse número para o outro lado com a operação oposta. Né? Imagina que isso é uma balança. Você está com uma balança, dois pratos. Né? Então, se você tem aí, por exemplo, um x e o menos 2, e desse lado aqui tem um 10, por exemplo, desse lado está o 10 e aqui x menos 2. Se você quer tirar esse menos 2 daqui, isso significa que o que você tem que fazer para sumir o menos 2, né? Somar mais 2. Então você joga um mais 2 aqui. Você tinha uma dívida de R$ 2 e aí você quer acabar com ela, você põe uma nota de R$ 2 lá. Se você pôs uma nota de 2 num prato da balança, no outro prato também você tem que pôr uma nota de 2. Então é essa a ideia que eu falei. Você tira o número daqui e passa ele para o outro lado somando. Porque na verdade você somou dos dois lados o mesmo número. Na prática, o que eu quero dizer é isso aqui. Só que nós não vamos fazer assim porque vai ficar tomando tempo e tal. E eu acho que é importante vocês entenderem. É o seguinte, ó. Tá assim, x menos 2. Aí eu vou colocar um espaço igual a 10. Para sumir com esse menos 2, o que eu faço? Eu somo 2 dos dois lados da equação. X menos 2 mais 2 é zero, então vai ficar x mais zero. E 10 mais 2 é 12. Então o valor de x vai ser 12. Professor, preciso fazer esse processo toda hora? Não, não preciso. Eu só estou te mostrando o que aconteceu realmente. É porque é uma balança mesmo, tá? Então você tem que sempre procurar balancear a equação. Isso aí deve até ser uma frase comum para vocês a partir de agora, né? Essa questão de balancear a equação, de manter a igualdade. Então, usando o princípio aditivo aqui que eu falei, é o seguinte: nós vamos pegar o x, ele está aqui subtraindo e passa para o outro lado somando. Ele não passa para lá magicamente. Eu acabei de explicar o que está por trás desse passa para lá, né? Somar o oposto dos dois lados. Então, nesse caso, x igual a 10. Aí você tem que sempre escrever, gente, o conjunto solução ou o conjunto verdade, tá? Pode escrever tanto S com o 12 lá dentro. Opa, 10 mais 2 é 12. Falei e escrevi errado. Ou você pode usar o V, tá? Use o que você quiser, o que você achar mais bonito. Nesse aqui, então toda essa questão 1 a gente vai usar o princípio aditivo. Então vai ficar x igual a 15, se era menos 5, vem para cá mais 5. Então x igual a 20. E aí eu vou fazer o meu conjunto solução com 20 lá dentro, tá? Questão C, olha só, é x menos 3. Se é menos 3, vai para o outro lado como mais 3, né? Operação oposto. Por isso que a gente aprendeu o oposto inverte um número, não foi à toa, não. Ó. Dá 5. Então a solução ó, é quanto? 5. Vou
colocar só a solução aqui, porque o V é de conjunto verdade. Como eu só falo solução, então para vocês fixarem. É um ou outro, tanto faz. O importante é saber da existência. Se é mais 4, então eu vou passar para o outro lado como menos 4. E aí vai ficar o quê? 8 menos 4 é 4. Conjunto solução 4. Né? Essa aqui eu vou ter que pular para o segundo. Né? E aqui a gente tem x menos 3 igual a menos 1. Então, se está o x aqui, o que eu tenho que fazer do outro lado? Na verdade, se é menos 3, vai passar para lá como mais 3. Vai ficar menos 1 mais 3. Você devia R$1, recebeu 3. Ao receber 3, você ficou com 2 positivo. Né? Então, conjunto solução é igual a 2. Né? Você pode até verificar, ó. Verificação de uma equação. Como é que é essa verificação? É só você colocar o 2 no lugar do x. Então tá lá, 2 menos 3. Toda vez que eu coloco alguma coisa no lugar de outra, eu tenho que colocar usando parênteses, tá? Para indicar isso. E, vamos lá, 2 menos 3 dá menos 1. Então é verdade essa equação. Então a equação tem essa vantagem. Você consegue saber se está certo ou errado. Então, se fosse uma prova, não tem motivo para você errar, né? Ou você vai saber o que você errou. Nessa aqui, a gente vai faça as questões como o modelo abaixo. Né? Tem 5x igual a 30. O que vai acontecer? Vai dividir, né, por 5. E aí você vai achar a resposta 6, por exemplo, nesse caso. Aí, olha só como que... O que é isso que eu quero dizer para você? Do princípio multiplicativo. O que aconteceu aqui? Na verdade, o que aconteceu foi nada mais, nada menos que eu vou até usar outro recurso para poder explicar para vocês. Ó, 5x igual a 30. Para sumir com esse 5 daqui, eu ter o x sozinho, esse 5 está multiplicando. Então, o que eu fiz? Eu dividi, a operação inversa, né? Então, você divide por 5 aqui. Eita. E divide por 5 aqui. Agora, a partir de agora, a gente vai sempre representar uma divisão como uma fração, tá? Vai ser muito comum isso. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes x é x, 30 por 5 é 6. Então, o conjunto de solução vai ser 6. Né? Então, o que é isso? Né? É a forma da onde que veio. Né? Por que esse 5 passou para lá dividindo? Porque estava multiplicando. Isso aí é o princípio multiplicativo. Tá bom? Então, nós vamos lá, né? Eu vou ter que ficar usando essa equação vai demorar um pouco mais. Então vai passar 2x vai ser igual a menos 8 sobre 2. Então x vai ser igual a menos 4. Isso implica que o seguinte, o conjunto de solução vai ser menos 4. Novamente aqui, ó, vamos lá. Nós vamos ter 3y, né? Então vai ficar y igual a 18 sobre 3, que é aquela ideia, né? Estava aqui multiplicando, passou para lá dividindo. 18 sobre 3 é 6. Então, y igual a 6, escreve conjunto solução igual a 6. Beleza? Que vai ficar um pouquinho desalinhado aqui, mas vocês me perdoem porque é o recurso que a gente tem, né? Essa aqui não precisa nem passar para lá dividindo. Eu vou passar só para vocês verem o que acontece, né? Mas bastava pensar que número que você multiplica por 2 multiplicado por qual número que o resultado é 0? Só pode ser 0, né? Então vai ficar x igual a 0 sobre 2. E 0 dividido por qualquer coisa é sempre 0, né? Não precisava nem gastar 3 linhas do seu caderno para resolver isso, né? Aqui, ó. Deixa eu só subir um pouco aqui para ficar mais centralizado. Menos 3x igual a 6. Nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? Né? Nós vamos pegar o x, o menos 3, quer dizer, eita, o menos 3.
e passar para lá dividindo. Então vai ficar 6 dividido por menos 3. E 6 dividido por menos 3 é quanto? É menos 2. 6 dividido por 3 é 2. Um positivo com um negativo dá negativo. Então o conjunto de solução vai ser menos 2. Essa aqui, ela já não dá para fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ela tem um princípio aditivo. O princípio aditivo ele tem prioridade na resolução, tá? Do que o princípio multiplicativo. Então, se tiver alguma coisa que tem que passar para o outro lado, aí tem que usar o princípio aditivo. Porque a nossa ideia é o seguinte: você tem letra de um lado igual a número. Então, é isso aqui o nosso objetivo. Nós temos que ter letra igual a número. Então, primeira coisa, você tem que ir como se fosse filtrando, separando letra de número. Ah, professor, mas o 2x é um número. Beleza, 2x é um número. Só que esse 2x, que é um número, ele vem de onde? O que é 2x? 2x é x mais x. Então, na verdade, o 2 também faz parte da contagem de quantas letras, né? Quantas letras tem aí, no caso de x mais x? 2. Então, faz parte dessa contagem. Se você quiser escrever 5x, 5x é a mesma coisa que 5x mais x mais x mais x. Quantos x tem aí? 5. Aqui tem 4, né? Mas são 5. Agora sim. Tá bom? Então, por isso que a gente tem que fazer o princípio aditivo primeiro. Não precisa ficar gravando o que é princípio aditivo, princípio multiplicativo. Não tem necessidade disso, não. É só uma questão assim, que eu estou separando para vocês entenderem cada caso. Tá? Então, vai ser, 2x vai ser igual. Tem um 4 positivo aqui. Ele passa para lá com operação oposta. Então, ele passa negativo. Né? E aí, já vem agora o princípio multiplicativo. Por quê? Vai ficar 2x igual a 2. E agora o princípio multiplicativo, que vai ser x igual a 2 sobre 2. E isso vai implicar para mim que x seja igual a 1 e que o conjunto de solução dessa equação é 1. Né? Então, passar isso aqui. Pronto. Tá bom? Então, assim, tem segredo, né? Essa aqui, de novo, né? Menos 2y igual a 0. Mesma coisa, ó. Vai ficar uma coisa assim, ó. Y igual a 0 dividido por menos 2, que é quanto? Y igual a 0, né? Só pode ser 0. Opa, 0. Então, conjunto de solução, 0, tá? Essa aqui, de novo, usar o aditivo primeiro, depois o multiplicativo. Vamos lá, vai ficar 3y igual, é mais 1, vai para lá como menos 1, né? Então é 0 menos 1, que dá menos 1. E agora eu uso o princípio aditivo, ou multiplicativo, desculpa. Vai ficar y igual a menos 1 sobre 3. Então isso aqui vai implicar no conjunto solução, conjunto S, igual a menos 1 terço. Né? Nesse caso aqui, a resposta dele não foi um número inteiro, foi um número racional. Um racional negativo, por sinal. Nesse aqui, ela é bem tranquila. A gente costuma falar que essa aqui se resolve multiplicando cruzado, tem umas situações assim, mas esse não vai ser o caso. A única coisa que nós vamos fazer é passar o que está dividindo de um lado, ou multiplicando, eu não sei como que vai estar a situação, passar para o outro lado fazendo operação inversa. De novo, o princípio aditivo, né? Então, olha só. Vou até aumentar um pouco o zoom aqui. Seria equação. Eita, não quero inserir, não? Isso, inserir, beleza. Vou tentar colocar ela aqui no cantinho. Tentar copiar ela aqui. Isso.
Então, olha só, esse 2, ele está aqui dividindo, então ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ser um 6 vezes 2, tá? Que é igual a quanto? 12. Então o x vai ser 12. X igual a 12. Aí vai lá, mesmo processo, conjunto de solução, 12. Beleza? Que número que você dividiu por 2 e deu 6, o resultado? 12. Aqui é a mesma coisa, ó. E, gente, ó. Pronto. O 2, ele vai ir para lá multiplicando. Então vai ficar y igual a menos 1 vezes 2. Então y vai ser igual a menos 2. Isso aí implica que o conjunto de solução seja menos 2, tá? Então, assim, é bem tranquilinho essas, né? Não tem segredo, ó. Essa aqui, eu vou fazer todas porque, né, se fosse em sala de aula mesmo presencial, acho que não tinha necessidade de fazer todas. Por quê? Porque é fácil, né? É tranquilo entender. Mas como eu não tenho como estar perto para saber quem está com dificuldade ou não, então eu vou fazer todas. Nesse caso aqui, nós vamos fazer x igual a 3 vezes menos 3, que é quanto? 9. Então, x igual a menos 9. Conjunto solução vai ser, o conjunto solução vai ser menos 9, tá? Novamente, continuando, essa aqui vai dar um pouco diferente. Por quê, professor? Porque é o seguinte, eu tenho já uma fração envolvida. Então vai ficar o seguinte, na hora que eu passo esse 3 para lá multiplicando, vai ficar a seguinte coisa, ó, vai ficar x igual a 3 que multiplica 3,2, 3 meios, né? E aí eu tenho numerador com numerador e denominador com denominador. Então vai ficar 3 vezes 3 dá 9. 9 o quê? 9 meios, porque o denominador desse primeiro cara aqui, que é o 3, é 1, né? Então ficou 9 meios. Aí você escreve, né? Conjunto solução igual a 9 meios. Se fosse numa, né, a gente tivesse presencialmente, eu tiro até ponto por causa de não ter isso aqui, esse conjunto solução, tá bom? Eu tiro ponto mesmo, porque é importante. Né? Você tem que saber, né, ter a regra. A matemática tem uma regra, então uma linguagem, né? Por exemplo, em português você não tem, antes de P e B não se usa M, tem que escrever com M, M de Maria. Então, a matemática também tem as mesmas regras, tem os mesmos detalhezinhos e a gente precisa seguir. X é igual a 3 vezes 7. Então, x igual a 21. Então, conjunto solução é 21. Bom, agora... onde foi parar? Aqui estão, gente. Tá aqui em cima. Isso. Essa aqui, ó. Vou passar o 4 para lá multiplicando. Vai ficar x igual a 8 vezes 4. X igual a 32, né, gente? Muito fácil, né? Essa aqui já é um pouquinho mais chato, né? Que você vai passar o 2 para lá multiplicando aquela situação anterior, né? Que é a situação anterior. Então vai ficar x igual a 2 vezes 1 terço. Então, isso aí vai implicar que o x, tá? O x vai ter que ser 2 terços, né? Porque o 2 vai multiplicar com 1, e como não tem ninguém para multiplicar com o 3, na verdade tem 1,
não vai fazer diferença, a solução vai ser 2/3, tá? E vocês escrevem aí, solução igual a 2/3. E aqui é a mesma coisa, né? Já dá para adivinhar. É um EAD muito fácil esse, porque você já consegue saber qual questão, né? Qual que é o resultado sem mesmo fazer a conta. O ideal é que você faça a conta para você aprender. Vezes 1/3, né? E aí a gente vai escrever nesse caso aqui que x vai ser igual a 5/3. Aí você escreve conjunto solução igual a 5/3, tá? Agora eu vou diminuir um pouquinho aqui e vou passar todas as questões aqui, porque na hora que vocês quiserem assistir, precisar ver aqui, é só dar play e copiar a questão que você, né, copiar, corrigir, né, a questão que você precisa, tá bom? Bom, prontinho. Então, no mais é só. Obrigado pela atenção, fiquem bem e qualquer coisa que precisar pode me chamar no WhatsApp, né, no grupo. E só peço para aguardar um pouquinho até eu responder, às vezes eu não consigo responder rápido. Um abraço para vocês, até mais.